Olá, tudo bem? Eu sou o professor Bernardo, estamos de volta aqui para a segunda parte da análise da redação nota 20. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte e assistam até o final porque tem muita coisa boa por aqui. Realmente a redação está fantástica. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, está na hora, se inscreva agora e fala para todo mundo mesmo, porque o canal é muito bom, só tem coisa boa. Perfeito? Então vamos lá, a segunda parte, a partir de agora. Fique até o final, hein? Então, assim estava, né, no finalzinho da primeira parte. Né, toda a parte colorida aí envolve os argumentos, como é que eles foram distribuídos, ou seja, a tese lá na introdução, já mostrando os dois argumentos com os quais o aluno trabalhou, a ideia, e as devidas partes em azul e verde, elas retomam os argumentos, retomam a tese lançada, e agora nós vamos continuar a ver como é que ele fechou, como ele amarrou de vez esse texto. Olha, na parte final, lá na conclusão, né, depois de sua existência, seus direitos valem mais do que valores econômicos e materiais, quem sabe a liberdade deixe de ser um sinônimo de escravidão. Isso, quando ele fala deixe de ser um sinônimo de escravidão, ele está retomando também, está amarrando diretamente com aquela ideia que ele lançou lá no início para reforçar a tese dele, finalzinho da tese, que esperamos uma lei áurea, entre aspas, para garantir a verdadeira emancipação social. Então, quem sabe a liberdade deixe de ser um sinônimo de escravidão e, finalmente, o Manuel do futuro experimentará uma vida de 5 estrelas. Olha só que coisa espetacular. Ele lá no início, na introdução, ele fez uma comparação entre o Manuel de 1700, ou seja, o Manuel do passado, com o Manuel de 2020, o Manuel do presente, depois de ter argumentado, de ter trazido todas as informações que ele achava necessárias para defender o posicionamento dele, ele bota lá o Manuel do futuro. Então ele faz uma amarração com o Manuel do passado, ele faz uma amarração com o Manuel do presente e, para finalizar com chave de ouro, ele faz uma amarração com o título, com a vida de 5 estrelas. Ficou perfeito, né? Maravilhoso. Isso sim é que é uma amarração maravilhosa, um texto, um projeto de texto de dar realmente gosto de ver. Bom, enfim, agora vamos para a parte dos parágrafos argumentativos, em que ele desdobrou aqueles argumentos e nós vamos ver as estratégias argumentativas. Eu sempre falo o seguinte, gente, quando você declara alguma coisa, a declaração, na verdade, ela é aquela informação que está no tópico frasal, é o próprio argumento. Quando você declara, você tem que comprovar. E a comprovação vem com os exemplos, os dados estatísticos, as relações causa e efeito, ou seja, todas as estratégias argumentativas, as informações que são usadas ali no parágrafo de argumentação. Então você declarou, você comprova. Depois que você comprovou, aí você vai fechar o parágrafo com uma parte de opinião crítica. É assim que se faz um parágrafo. Ele tem que ter essas 3 partes para ficar um parágrafo realmente muito bom. Então, como é que ele, o Pedro Cardoso, fez as justificativas, como é que ele fez a declaração, a comprovação e a opinião de cada parágrafo de argumentação dele? Primeiro, esse é o primeiro parágrafo de argumentação que eu já havia lido. Então ele vai fazer a declaração inicial, que é essa, a minimização do senso crítico dos trabalhadores, é uma estratégia histórica para a propagação de ideologias escravocratas. E como é que ele vai justificar, defender isso? Ele vai ter que trazer estratégias argumentativas. Então, primeiramente, o que ele faz? Ele vai comprovar e usar estratégias. Portanto, ele vai fazer a primeira comprovação chamando o que todo mundo sabe que é uma citação, você cita um livro, uma pessoa importante na área. Ele, além dessa citação, ele vai fazer uma comparação com a modernidade e fazer uma explicação. Portanto, ele traz o livro, falando que George Orwell define o Ministério da Verdade como órgão governamental que limita a autonomia do empregado. A gente está falando, olha só, na declaração, que existe uma minimização do senso crítico. Isso é uma estratégia histórica para a propagação de ideologias autoritárias ou escravocratas. Então ele vai trazer o livro para dizer que lá no livro também existe essa ideia de limitação da autonomia. Como ele trouxe isso,
ele não pode ficar somente no livro. Ele tem que também trazer evidências sociais, reais, para poder ter uma comprovação válida. Se ficar só no livro, não vai garantir muito boa coisa, não. Então ele vai fazer uma comparação na modernidade, a lógica não é diferente, ou seja, ele vai dizer que existe a mesma situação. Por vezes, os trabalhadores informais depositam toda a preocupação na quantidade de estrelas recebidas no delivery e, por outro lado, não questionam a precariedade trabalhista na qual se encontram, normalmente fadados à ausência de direitos previdenciários ou alimentares. Então, ele está aí mostrando também que existe essa minimização do senso crítico dos trabalhadores na realidade, não só no livro. E, por fim, ele vai dar a opinião, que é a parte de fechamento do parágrafo dele. Depois que ele fez a declaração, comprovou, ele vai falar desse modo, cria-se um paralelo com a literatura, ou seja, ele faz uma amarração muito bem feita, visto que as grandes empresas neoliberais ocupam rótulo de grandes irmãs, enquanto os empregados informais continuam como seus escravos. Uma amarração muito perfeita, um parágrafo com uma declaração, uma comprovação com 3 estratégias argumentativas e o fechamento que dá uma ideia de relação de causa e efeito. Depois, vamos para o outro parágrafo de argumentação dele. Ele vai ter que também utilizar a tríade, declaração, comprovação e opinião. Portanto, no primeiro caso, a declaração, que está aí. Além disso, ou seja, usou um elemento de coesão entre parágrafos, ele já havia falado sobre um argumento, então ele usou o além disso para mostrar que vai entrar no segundo argumento. Além disso, a capitalização exacerbada de produtos, de alimentos e propriedades contribui para o sentimento de escravidão e carência social. Esse parágrafo alinhado com a tese, ele está mostrando o viés da questão dos problemas, né, sociais, os direitos sociais que são garantidos, mas que nem sempre os trabalhadores têm. A partir do momento em que ele fez a declaração, ele vai ter que fazer a comprovação. Então, vamos ver como é que ele fez essa comprovação. Primeiramente, ele vai comprovar que, com uma pergunta, né, ele faz uma pergunta que é uma estratégia argumentativa que chama a atenção, porque você fica esperando a resposta para aquilo. O que vale mais, quem você é ou o que você tem? Então ele já usa uma estratégia em forma de pergunta e depois ele vai trazer aí uma citação, no caso do psicanalista Erich Fromm, e dizer que esse psicanalista contribuiu para o desenvolvimento de um olhar mais empático em parte dos indivíduos ocidentais, os quais, antes iludidos por um comportamento consumista e subordinado, tiveram a liberdade de repensar sobre a própria existência do capitalismo como instrumento de coerção e de desigualdade. Essa questão aí de carência social, de direitos que deveriam ser garantidos efetivamente. Então ele vai explicar pela voz do especialista, o psicanalista Erich Fromm. E por fim, ele vai fazer a opinião, a reflexão crítica. Por essa reflexão, ou seja, uma relação de causa e efeito, ele diz: somente com a construção de uma sociedade que não naturalize situações de vulnerabilidade social, aí muito bem vinculado com o argumento, como a presença de moradores de rua ou de famílias em cenários de pobrezas, que talvez um dia quem você é valerá mais do que o que você tem. Então, os 2 parágrafos de argumentação muito bem desenvolvidos, cada um com 3 estratégias. A conclusão eu já havia falado lá no projeto de texto, a amarração todinha dela também ficou muito bem feita, portanto, a redação dele realmente merece nota 20. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado. O vídeo, como eu prometi, os 2 ficaram em 12 minutos mais ou menos, e para não ficar cansativo. Mas realmente, uma análise tão detalhada assim não pode ser num vídeo de 5, 7, 10 minutos. Não pode mesmo. E tomara que tenha ajudado bastante vocês e espero que vocês tenham progresso. Espero que vocês consigam entender muito bem esses encaminhamentos todos e façam redações cada vez melhores. Se gostaram mesmo, aperte o sininho aí que todo vídeo que entrar vocês vão ser avisados, vão ser os primeiros a serem avisados. E avisa para todo mundo aí, fala que tem um canal muito legal com redações, com informações muito importantes que todo mundo vai gostar.
Além disso, sigam as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, e também aqui embaixo eu vou deixar a descrição de todos os canais que eu tenho no WhatsApp e no Telegram. Lá eu tenho grupos de estudo, grupos onde eu dou dicas e também grupos específicos de correção de redação. Ok? Então, muito obrigado. Até a próxima.